Olá, eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, sou médico, minha área de atuação é saúde mental e hoje quero te convidar para o nosso podcast Entre Costas, apenas Entre Costas mesmo, hoje exclusivamente, abordando o tema sobre o coração e as doenças que afetam o coração. Hoje estou aqui com a Marina Costa, psicóloga, e eu acho que vai ser um episódio bem legal, bem importante, pra gente não falar só da parte ruim do coração, mas da vida que ele proporciona também. E hoje a gente vai conversar com o... Eu sou o Dr. Carlos Henrique Costa, sou cardiologista, apaixonado pela cardiologia, um tema que o meu coração bate forte. E como a Marina falou, não vamos falar apenas da doença, mas vamos falar de como prevenir a doença, como cuidar do seu coração. O podcast Entre Costas quer colocar a sua saúde em primeiro lugar. E antes de começar o podcast, queria pedir para você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho e curta o vídeo, deixe um comentário, a parte que você mais gostou do podcast. E para você que está ouvindo pelo Spotify, é importante que você vá na página do podcast e dê 5 estrelas para a gente, se você gostou do nosso conteúdo. Mas vamos lá então falar um pouquinho sobre o coração. Primeiro, qual que é a função do coração? Olha, o coração é a bomba, da função de bomba, de impulsionar o sangue e levar os nutrientes, o oxigênio para cada célula do organismo. Então é um órgão vital e precisamos cuidar bem dele. É uma bomba como se fosse uma bomba hídrica, né? Uma bomba, não é uma bomba de explosão, é uma bomba que é como se fosse do carro, né? A bomba de gasolina, a bomba que leva a água do poço para casa, esse tipo de bomba, né? É, isso. É até difícil a gente fazer esse tipo de comparação, porque o Criador, ele é tão perfeito, é tanto detalhe, né, que é difícil a gente fazer essa comparação, mas talvez didaticamente seja essa bomba, uma bomba d'água que impulsiona o líquido para frente e traz esse líquido de volta para circular. E por que você escolheu estudar essa bomba em específico? Olha, meu interesse da cardiologia veio antes de eu entrar na faculdade. Eu perdi 2 avós por conta de doenças do coração. Meu avô paterno, o avô Eurico, ele desenvolveu uma insuficiência cardíaca. E eu tenho na minha memória, eu jovem, criança praticamente, o meu avô me ensinando a construir ou a fazer uma horta. E ele sentadinho numa cadeira, porque ele cansava até de andar, ele sentado e falando, olha, faz esse montinho de terra, agora faz um furinho na terra, coloca a semente, e a horta ficou muito boa. Eu lembro quando nós colhemos uma cenoura naquela horta, um alface, foi muito legal, e eu tenho essa lembrança. E na doença do meu avô, eu lembro do meu pai mostrando um raio-x do tórax, e comentando que o cardiologista disse que o coração do meu avô não cabia dentro do peito. Ele era muito grande, aquele coração inchado, o coração deformado, e essa deformidade tornou o coração do meu avô enfraquecido, e o quadro clínico é um quadro de insuficiência cardíaca. E ele, em função de complicações da insuficiência cardíaca, tentou fazer uma cirurgia para melhorar, mas ele ficou na mesa cirúrgica, não conseguiu ter um bom resultado dessa cirurgia. E depois a minha avó materna, que teve um infarto. E interessante, no caso da minha avó, ela teve um infarto e ela ficou hospitalizada esperando a cirurgia cardíaca, e demorou muito a cirurgia cardíaca. Ela foi operada, evoluiu bem da cirurgia e ela acabou falecendo de uma complicação chamada embolia pulmonar, que é uma complicação comum no pós-operatório, e uma das causas dessa complicação é o que a gente chama de estase venosa. O que é estase venosa? É o sangue não circular adequadamente pelas veias. Isso forma um coágulo, um trombo na veia, normalmente no membro inferior. Esse trombo pode se desprender e vai parar no pulmão, obstruindo a passagem do sangue pelo pulmão, causando uma embolia pulmonar, e ela faleceu em função disso. Então, o meu interesse já começou aí. Eu não sofri com essas perdas e eu não queria que as pessoas
morresse de uma condição cardiológica, eu gostaria de evitar essas mortes. E quando eu cheguei na faculdade de medicina, a primeira disciplina na fase específica das especialidades foi a cardiologia e os professores eram maravilhosos. Então, me motivou muito a escolher a cardiologia logo no início. E eu lembro que já no terceiro ano da faculdade de medicina, um dos professores da cardiologia me convidou para fazer um estágio no hospital cardiológico. E aí eu fiquei desde o terceiro ano nesse hospital cardiológico. Inclusive foi lá que eu conheci a minha esposa, mãe do Henrique, mãe da Marina. E então tem essa relação da cardiologia, tem muita história de vida associada. E é legal que esses médicos, eles te adotaram praticamente, né? Então, você fez faculdade no Rio, né? Sim. Meus avós moravam em São Paulo, e aí esses dois te adotaram, né? O Dr. Pareto. Professor Pareto, exatamente, professor Pareto, que era ele é aquele cardiologista clássico que ele tinha uma ausculta cardíaca refinada, ele gostava de olhar para o paciente, examinar o paciente. Então, o professor Pareto foi uma referência para a gente. É verdade, muito bem lembrado do professor Pareto. E ele acolheu também a minha mãe muito bem, né? Sim. E ela conta que ele fazia uma técnica diferente de ensino, que ele ia explicando como que você ausculta o coração na pele, direto na pele, depois com uma camada de roupa, duas... E aí ele foi desenvolvendo mais ou menos uma técnica dele mesmo. Isso, né? E aí para ele, essa técnica que ele nos ensinou era para quantificar a intensidade do sopro. Uhum. Então, o que é o sopro? É o ruído que o coração, que o som da passagem do sangue pelo coração numa válvula doente. Então, ele faz um ruído que nós chamamos de sopro. E pela característica desse ruído, nós podemos inferir qual é o tipo de lesão. Na época do professor Pareto, não existia o ecocardiograma, que é um ultrassom que define muito claramente as doenças das válvulas. Ali o diagnóstico era pela ausculta mesmo, pela história clínica, pela ausculta, e aí ele dizia qual era o tipo de válvula que estava acometida e qual era a doença que a válvula tinha. E o sopro, acho que é uma condição relativamente comum, que as pessoas ouvem falar bastante. É perigoso, não é perigoso? Como que é? Mas antes, vou só pedir uma licença para a Marina. E antes da gente falar do próxima pessoa que foi importante, né? Eu queria que você mostrasse, a gente está com o coração aqui, queria que você mostrasse o que é a válvula e o que é o sopro e o que a Marina perguntou também, esse sopro que é muito comum, principalmente em crianças, em mulheres, pessoas magras. Perfeito. Então, vamos mostrar aqui o coração. O coração é um músculo, como nós já falamos, ele é uma bomba, então é exatamente a contração e o relaxamento do coração que faz a circulação, o sangue circular por todo o organismo. E aqui nós podemos abrir o coração e vocês vão perceber que nós temos 4 cavidades. São 2 átrios e 2 ventrículos. O coração é dividido em 4. Então, e aí tem o lado direito e o lado esquerdo do coração. O lado direito ele joga o sangue para o pulmão e o lado esquerdo para a circulação periférica. Então, o que faz o sangue circular aqui é o bombeamento, é a contração do coração, e nós temos as válvulas, nós temos 4 válvulas no coração. A válvula mitral, a válvula tricúspide, pulmonar e aórtica, que abrem e fecham em sequência para jogar o sangue para frente e não deixar o sangue voltar. Então, a questão do sopro. O que é o sopro? Quando o sangue passa por uma válvula que está ou obstruída ou insuficiente. O que é a válvula insuficiente? Ela está incompetente. Ela deixa o sangue voltar para a cavidade que ela deveria estar fechada, empurrando o sangue para frente. Então, essa passagem do sangue, desse modo, ele vai produzir um som que nós chamamos de sopro. Mostra para a gente aí nesse coração o que é a válvula. Aqui são as válvulas. Aqui a válvula mitral, que fica do lado esquerdo, e a válvula tricúspide, que fica do lado direito. As válvulas pulmonares e a aórtica
Aí aqui a aórtica é mais difícil de enxergar aqui e a pulmonar Pulmonar também, mais difícil aqui. Aórtica, né? Aqui está separadinha a válvula pulmonar. Você pode ver aqui. Então, é uma maravilha, né? Essa máquina que Deus nos deu. Agora, é interessante que a gente abriu aqui, mas isso tudo é fechadinho, né? Tudo fechadinho, né? E o tamanho do coração, o tamanho da nossa mão. Esse é o tamanho do coração normal. Quando ele tem, no caso do meu avô, que uma insuficiência cardíaca, ele dilata, ele deforma, ele enfraquece e tem dificuldade de jogar esse sangue para frente. Perfeito. O perigo. É perigoso? Não é perigoso? O sopro, né? Então, que é o sopro, nós temos dois tipos, que a gente pode dizer de sopro inocente. É um sopro que é esse som do sangue passando numa velocidade maior pelo coração, mas ele não tem um problema na válvula, não tem uma cardiopatia estrutural. Pode ser, por exemplo, uma anemia, uma febre, pode dar esse sopro. Uma aceleração, por exemplo, um hipertiroidismo com o coração batendo mais rápido, podemos perceber um sopro pela velocidade do sangue passando mais rápido pelo coração. Isso não tem uma cardiopatia estrutural. Quando que ele pode ser complicado? Quando é uma doença da válvula, por exemplo, que aí vai mostrar que o sangue tem dificuldade para circular ali pelo coração. Então, mais ou menos, a gente tem 3 principais doenças no coração, né? Então, são as doenças das válvulas, né? As doenças que obstruem ou que são insuficientes na passagem do sangue, as doenças da coronária e as arritmias, né? Isso. E a doença do miocárdio, do próprio músculo. Então, 4. Então, são 4. Perfeito. Quando a gente fala, então, das doenças das válvulas, o que pode causar uma doença da válvula que vai dar o sopro? Ótima pergunta. É muito comum no passado uma doença chamada doença reumática. A doença reumática é uma condição que é uma doença que nós chamamos de autoimune. O organismo passa a agredir o próprio organismo. No caso da doença reumática, normalmente essa agressão ocorre a partir de uma infecção de garganta por uma bactéria que é o Streptococcus. Geralmente na infância, né? Normalmente na infância ou na adolescência. E aí o organismo ele produz anticorpos contra essa bactéria e ele começa a se confundir e começa a agredir o coração. Pode agredir o próprio músculo, o pericárdio, a membrana que envolve o coração, o endocárdio, que é o tecido que reveste o coração e as válvulas mais internamente, e então inflamando o coração. E a doença febre reumática, ela agride o quê? As articulações. Então tem um paradigma da cardiologia que é a febre reumática lambe as articulações, mas morde o coração. E essa doença era muito comum no passado e era a principal causa das doenças valvares. É claro que a gente também precisa lembrar das cardiopatias congênitas, quando a pessoa já nasce com um defeito estrutural no coração também. Que também são comuns e às vezes inocentes, né? Então, persistência do canal arterial é uma doença que é muito comum, mas ela fecha sozinha. Ela muitas pode vezes, fechar. Forame oval. Isso, o forame oval, que é uma comunicação na fase embriogênica da formação do coração entre os átrios, que vai se fechar após o nascimento dessa criança e pode retardar um pouquinho esse fechamento, logo depois se fecha. Mas pode não fechar e aí é uma cardiopatia congênita bastante frequente. E aí o problema é que, como eu tinha falado antes, e você também tinha explicado, esse sistema ele é fechadinho. Então não tem mistura do sangue venoso com sangue arterial. É como se não misturasse o sujo com o limpo, né? E aí quando tem essas persistências, não fecha direito os ventrículos ou os átrios, aí mistura os dois sangues, não Isso, exatamente. Então, explicando aqui, no caso da cardiopatia congênita, a pessoa pode ter um furinho entre os dois átrios, que é a comunicação interatrial, ou um furinho entre os dois ventrículos, a comunicação interventricular. E isso, como você mencionou muito bem, vai misturar o sangue venoso, que ele é pobre em oxigênio, do sangue arterial, que é rico em oxigênio, e isso leva a um comprometimento da função de bomba do coração e de oxigenação do organismo. Legal. E aí vamos andar um pouquinho e eu queria saber da outra figura importante durante sua formação na faculdade.
Quem que foi? Sim, olha, você falou de duas, né? Mas eu diria que tem vários, mas certamente você pensou de uma pessoa, queria que você lembrasse. Não é o Sérgio O Manhães? Sérgio Manhães, sim. E o Sérgio Manhães, interessante a história do Sérgio Manhães. O Sérgio Manhães, ele era um médico bastante rigoroso, exigente, é a palavra, muito exigente. E eu caí no plantão dele e tinha essa expectativa de, pô, o Sérgio é mais duro, mais exigente, né? E eu tenho que corresponder a essa exigência. E eu lembro o meu primeiro plantão com ele, era um plantão noturno. E eu fiquei o tempo todo ali em cima dos pacientes e tal. E eu acho que naquele momento nós tivemos uma sintonia muito grande, porque ele também era muito comprometido no plantão. E ele abriu as portas para mim do hospital. Ele era aquele mentor mesmo, né, que foi me ensinando, foi me mostrando o caminho. No início eu muito ainda inseguro, né, jovem, mas ele me passou muita segurança e somos amigos até hoje. Então, muito bem lembrado do Sérgio Manhães também. E também ele depois abriu portas aqui em São Paulo para você, né? Sim, aí eu vim, através dele, fazer um estágio, né, em hemodinâmica em São Paulo com o Dr. Expedito Ribeiro. E foi através dele que eu tive essa oportunidade e aprendi muito com ele, aprendi também com as pessoas junto, a equipe toda daquele hospital, e sou muito grato. Interessante que você fez amizades ali, e o Expedito também tem essa característica de ser exigente, mas também você caiu nas graças dele, graças a Deus, né? Teve outras amizades que você traz até hoje nos congressos dessa época. E é muito bom encontrar esses velhos amigos, né? Naquela fase inicial que a gente estava aprendendo e com as dificuldades próprias da fase inicial de vida. Então a gente traz amizades muito boas até hoje mesmo. O que é interessante nesse processo, né, que o propósito inicial de ir para a cardiologia foi a partir de perdas, né? E depois, eu acho que estudando fez ainda mais sentido. Mas perdas que hoje a gente sabe que são... as doenças relacionadas ao coração é a maior causa de morte evitável no mundo, não é isso? Exatamente. E uma das coisas que me apaixonou, que me apaixona pela cardiologia, Marina, é exatamente isso que você falou, de ser uma condição... As doenças cardiovasculares, elas podem ser evitadas, principalmente através da adoção de um estilo de vida saudável. Então, no início da minha carreira, eu trabalhava em pronto-socorro cardiológico, UTI, unidade coronária, ambulância. E esse era o meu grande sonho, trabalhar nessas condições, atendendo pacientes graves. Realizei esse sonho. E nessas condições, a gente atendia, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, que tem uma alta mortalidade. O edema agudo de pulmão. O edema agudo de pulmão é uma condição que o coração ele não está conseguindo bombear o sangue. Esse sangue ele vai sendo represado no pulmão. O paciente chega com uma falta de ar intensa. Alguns pacientes, o pulmão é tão cheio desse sangue que começa a sair borbulhas de sangue pela boca. E com o tratamento adequado, em poucos minutos o paciente está recuperado. Então, extremamente gratificante. Mas se não tiver uma assistência médica rápida e eficaz, esse paciente falece. Então, é muito gratificante para a gente atender um paciente nessa condição. A parada cardíaca, quer dizer, eu acho que a condição... Ressuscitar um paciente, esse é o termo, né? Manobras de ressuscitação cardiorrespiratória é uma coisa que não tem palavras para dizer a sensação de você ressuscitar um paciente. E nessa questão de ressuscitar um paciente, um caso que me marcou muito foi de um paciente, ele estava discutindo com o filho. Ele estava brigando com o filho. E, nesse momento, ele fez um infarto e uma parada cardíaca. E aí, felizmente, tinha um médico que presenciou o fato, começou as massagens cardíacas, as compressões torácicas que salvam vidas. Ele aí acionou o sistema de ambulância, a ambulância chegou, ele trouxe esse paciente em parada cardíaca, nós fizemos as manobras de ressuscitação, demos o choque e ele reverteu. Ele reverteu. Então ele foi ressuscitado
E o que marcou? Porque a causa dessa parada foi uma discussão com o filho. E ele teve a oportunidade de se reconciliar com o filho. Então, imagina o trauma, né, da perda daquele ente querido por uma discussão, uma briga com o filho. E além dele voltar à vida, teve essa oportunidade da reconciliação com o filho. Eu acho que esse exemplo traz uma questão bastante discutida também, que é o coração e as emoções, né? Como é que isso, de fato, se conecta? Porque o coração é interessante, porque tem um coração, ele tem doenças relacionadas ao pulmão, que estão relacionadas ao coração, tem o AVC, que é lá no cérebro, também relacionado com o coração, mas tem essa parte mais subjetiva, que são as emoções. Exatamente. E aí, Marina, eu lembro, na década de 90, eu era recém-formado, e o nosso país passou por uma crise econômica, uma hiperinflação, e o presidente Collor, quando assumiu, ele confiscou, ele congelou as contas bancárias. Então, da noite para o dia, todos os brasileiros tinham a possibilidade de um saque mínimo de um valor muito baixo. E quantas pessoas nós atendemos com infarto nessa fase por estresse? Como era a hiperinflação, ninguém tinha dinheiro em casa. Ninguém tinha dinheiro em casa. E o banco, ele pagava um juro alto de um dia para o outro. Então, se você tivesse o dinheiro em casa por um dia, você perdia um valor muito grande. Então, ninguém tinha o dinheiro em casa. Todo mundo tinha o dinheiro no banco. Então, pessoas que fizeram negócios como vender um carro, vender uma casa, perderam. Estava congelado. E aí, imagina o estresse. E quantas pessoas nós atendemos com infarto nessa condição. Então, comprovando exatamente o que você falou, e a minha experiência também mostra isso. Do estresse como uma causa comum de infarto. E nos congressos de cardiologia isso é discutido? Sem dúvida. Hoje, além do infarto, tem também a síndrome do coração partido, que é uma pessoa que passa por um estresse muito intenso. Isso leva a uma disfunção do coração aguda, felizmente reversível muitas vezes, mas essa disfunção pode ser tão grave que pode, inclusive, ameaçar a vida, e a pessoa precisa de internação em UTI, tratamento adequado para dar um suporte para o coração para passar esse susto. É como se o coração sofresse com aquele susto, com aquele trauma que a pessoa passou. Então, essa inter-relação estresse e coração, ela é muito importante. A gente precisa ter esse olhar para a saúde mental, para proteger o coração também. No fim, mostra que a saúde é uma só, né? A mente, corpo, coração, tá tudo interligado. Sem dúvida. Agora, se você quer entender um pouquinho mais sobre tudo isso, é só assistir o episódio com o Dr. Bruno Colontoni, que a gente falou aí, um episódio que faltou tempo para a gente falar sobre todos os aspectos, mas que ele ensina como viver. Exatamente, a medicina do estilo de vida, com o Dr. Bruno Colontoni, que é cardiologista também, e que ele fala da importância desde a prevenção, passando pelo tratamento, chegando à cura das enfermidades através da adoção do estilo de vida saudável. Então, isso é muito importante, nós precisamos divulgar isso, e como eu falei, felizmente, no caso da cardiologia, nós temos condições de prevenir, fazer o que a gente chama da prevenção primária, é evitar que a pessoa adoeça. E muitas vezes tratar e até curar através da mudança do estilo de vida. Mas explica um pouquinho pra gente, então, você já falou do infarto, né? Então você trabalhou muito com paciente infartado, mas não me parece, quando você for explicar, talvez as pessoas não entendam qual que é a relação da parte emocional com a fisiopatologia, né? Como que acontece o infarto? Boa. Explica primeiro o que é o infarto, depois explica a relação entre o estresse, principalmente o estresse agudo, e o infarto. Perfeito. Favor. Então, quando a gente fala do infarto, principal doença, nas doenças cardiovasculares, o infarto, o AVC, é a aterosclerose. O que é a aterosclerose? É o depósito de colesterol na parede do vaso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Esse é um vaso sanguíneo normal, então ele é limpinho e, claro, isso vai
esse colesterol ele vai sendo depositado ao longo da vida. Então, com o passar dos anos, esse colesterol vai se depositando lentamente no vaso sanguíneo e pode ir obstruindo progressivamente, dependendo do quê? Dos fatores que contribuem ou aceleram ou protegem o depósito desse colesterol na parede do vaso. E caso uma placa de gordura, ela pode evoluir ou obstruir totalmente, mas mesmo uma placa pequena, com uma gordura, que a gente chama de uma gordura mole, friável, mesmo uma obstrução discreta, ela pode se romper. E aí forma um coágulo, um trombo, um coágulo dentro do vaso sanguíneo, entupindo totalmente o vaso. Nesse caso, é o infarto. E o que faz essa gordura se acumular no vaso? Então, aí é uma doença multifatorial. São vários os aspectos. Então, o paciente mais jovem que eu tive com infarto tinha 24 anos. Mais novo do que vocês dois. E por que ele infartou? Porque ele tinha o colesterol muito alto. Ele tinha uma condição chamada dislipidemia familiar. Colesterol muito alto, que foi se depositando na parede do vaso, num paciente jovem. Então, é muito importante, aí, como prevenção, saber qual é o nível do colesterol no sangue, mesmo em pessoas jovens. Então, só um parênteses, né, para explicar o que é o colesterol. O colesterol é um transportador. Sim. Ou ele leva a gordura que foi metabolizada pelo fígado para os diversos órgãos que precisam de gordura, né? A gordura é uma construtora do nosso corpo. Então, desde a camada celular, uma camada fosfolípidica. A membrana que reveste a célula é colesterol. Né? É colesterol. Ela é gordura, né? Gordura. É uma molécula de gordura. O colesterol ele vai transportar, levar para você fazer célula. Não necessariamente, então, a gordura é ruim. Não necessariamente é ruim. O corpo precisa. E depois, você tem um colesterol que puxa o excesso para de volta para o fígado, né? Ele pega o troco. O problema é, se eu der muito dinheiro, se eu der muito colesterol e não conseguir pegar esse troco de volta. Então, aí começa essa gordura, esse excesso de gordura a se depositar. O colesterol que traz de volta para o fígado, que a gente diz como colesterol bom, é o HDL de honesto. Isso. E o colesterol ruim, que não é um colesterol ruim, ele é quem leva e acaba se depositando, se em excesso, é o LDL principalmente. Mas não são só esses os transportadores, a gente tem outros. Tem o VLDL, a gente tem também o triglicérides, que também é uma molécula de transporte, geralmente associada a consumo de carboidratos, mas que também é um fator de risco importante para a doença aterosclerótica, né? Isso, tudo isso em excesso vai contribuir para a doença aterosclerótica. Mas o organismo ele tem mecanismos para proteger. São mecanismos que da função que a gente chama de função endotelial. Na verdade, o endotélio é o tecido que reveste o vaso sanguíneo. E existem mecanismos protetores que dificultam a penetração do colesterol na parede do vaso. Então, por exemplo, a atividade física melhora essa função endotelial, dificultando a penetração do colesterol. Mas outros mecanismos agridem. A hipertensão, a pressão alta, agridem a parede do vaso, facilitando a penetração do colesterol. Assim como o diabetes. Eu costumo dizer que a glicose alta no paciente diabético vai como que arranhando a parede do vaso, machucando a parede do vaso e então esse colesterol penetra com maior facilidade. Aliás, a hipertensão e diabetes são duas das principais causas da doença aterosclerótica. O tabagismo é uma terrível para os vasos sanguíneos e para o coração, porque exatamente as 7.000 substâncias tóxicas que tem no coração no tabaco vão agredir a parede do vaso, facilitando a penetração do colesterol. E o pior, no caso do tabagismo, o tabagismo ele engrossa o sangue, ele estimula a coagulação, levando aos fenômenos que a gente chama de trombóticos, que é a formação do coágulo dentro do vaso sanguíneo. Se for no coração, vai dar um infarto, se for no cérebro, vai dar um AVC, se for no vaso sanguíneo, vai dar a trombose e pode levar a embolia pulmonar. Então, o tabagismo é um importante fator de risco para as doenças
cardiovasculares. A obesidade, que leva todo um processo inflamatório no organismo, facilitando o depósito de gordura também na artéria, no vaso sanguíneo, né? E O álcool. o álcool, aí é uma coisa mais complexa, né? O álcool, ele é extremamente tóxico para o músculo cardíaco e ele pode levar a um quadro, que eu já tive alguns pacientes, com miocardiopatia alcoólica. Ele é tóxico, ele agride o músculo cardíaco e nessa condição o músculo vai enfraquecendo, dilatando, deformando, levando a um quadro de insuficiência cardíaca e pode levar à morte também. E a gente estava falando do estresse, né? Então, onde que o estresse atua nisso? O estresse, ele também atua na parede do vaso sanguíneo fazendo uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição é como se o vaso se fechasse, dificulta a passagem do sangue. E se esse vaso sanguíneo com vasoconstrição já tem uma obstrução, pode levar, por exemplo, a um infarto agudo. Eu tenho 2 histórias que eu fui lembrando enquanto vocês estavam falando. A primeira é, quando eu estava no ensino médio, aprendendo sobre colesterol, né, LDL, HDL, a minha mãe, a nossa mãe, que também é cardiologista, foi me explicar como é que funcionava isso. E ela fez um desenho de 2 caminhõezinhos, né? Um caminhão que levava do órgão para não sei aonde, né? E isso me marcou muito, esse caminhão que leva a coisa boa, Que né? leva do fígado para os tecidos e o outro que traz de volta. Do tecido para o fígado para eliminar. Para ser eliminado. Para ser eliminado. Então isso me marcou muito. E a outra coisa foi, né, o Dr. Carlos também trabalha bastante com tabagismo, com tratamento de tabagismo. Acredito que também muito por ver o desfecho disso, né, no coração, como isso agride, os problemas que isso gera. E teve um evento numa praça, um evento do PAIT na praça, isso eu era criança ainda, e ficou registrado na memória, em que eles levaram, né, um pulmão teoricamente saudável, que é clarinho, rosinha, e o pulmão de um fumante preto, um pulmão escuro, né? Então, quanta toxina tem ali, não só no pulmão, mas imagino que no coração e no corpo todo, né? Isso bem lembrado, e isso já vai a mais... Eu acredito que uns 17 anos, porque esse programa, o PAIT, é o Programa de Assistência Intensiva ao Tabagista do município de Jundiaí, que nós já tratamos mais de 10 mil pacientes. E tivemos esse evento na praça mesmo. Foi muito legal. A presença e a participação de vocês. Um evento maravilhoso. Toda a equipe. Frio. Um dia frio de maio, 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco. E a gente estava marcando presença lá. E com essa dinâmica de mostrar a diferença de um pulmão, de uma pessoa que nunca fumou, para o pulmão do fumante, que é um pulmão adoecido, enegrecido, porque nessa fumaça tem partículas sólidas que vão se depositando no pulmão ao longo de todos esses anos que o fumante usa o cigarro. E, claro, todo o impacto disso na saúde, no pulmão, no coração, no cérebro, isso leva a essas consequências dramáticas. E você falou bem da minha motivação. Por que eu sou apaixonado também por ajudar o fumante a parar de fumar? Eu sempre conto essa história que os meus pais, eles eram fumantes, eles inclusive se conheceram, né? Minha mãe estava sem cigarro, foi pedir cigarro para o meu pai e ali deu a conversa namoro, casamento, 5 filhos e nós estamos aqui por conta disso. Então essa foi minha motivação. Eu brinco lá com os meus pacientes que o cigarro não é só coisa ruim, tem algumas coisas boas que me trouxe à vida. Mas não tenha dúvida que a minha principal motivação para ajudar o fumante a parar de fumar é o risco que o fumante corre, e eu sou testemunha disso. Muitos dos meus familiares que fumavam desenvolveram doenças, complicações graves por causa do tabaco, e os meus pacientes. Todos os dias a gente atende pessoas com complicações por causa do tabagismo. E, felizmente, o número de fumantes no Brasil tem diminuído muito. Quando eu me formei,
35 anos atrás, nós tínhamos 35% de fumantes no Brasil. Graças às políticas públicas no controle do tabagismo, o Brasil é modelo para o mundo no controle do tabaco. Hoje gira em torno de 10%, mas nós estamos muito preocupados com um número crescente de jovens e adolescentes que estão experimentando o cigarro eletrônico, estão usando o cigarro eletrônico. Infelizmente, o resultado final nós já sabemos: doença, sofrimento e morte prematura. E é interessante que a nicotina, ela é uma droga legalizada, não o cigarro eletrônico, né, mas o tabaco mesmo, né, o cigarro comum, ele é uma droga legalizada e é uma droga que é muito mais poderosa no sentido de vício do que muitas outras drogas que são criminalizadas. Por exemplo, a própria cocaína e a maconha. Isso. Então, a nicotina, a chance de você fumou um cigarro, se viciar, é muito maior do que usando essas outras drogas. Isso. E você tem toda a razão. É a droga que mais mata no mundo, é a nicotina. Agora, você lembrou de um outro aspecto da cocaína. A cocaína também é uma causa importante de infarto no jovem. Porque ela lembra muito esse mecanismo do estresse, né? Exatamente. Então, ela faz o que a gente chama ele é um simpático mimético. Ele mimetiza, ele faz de conta que é o hormônio do estresse. E aí, numa dose muito alta, faz aquela vasoconstrição do vaso, impede o fluxo sanguíneo e pode levar ao infarto. E também a questão das arritmias, que também ela pode causar, levando à morte. Agora a gente falou um pouquinho do colesterol no sangue, dentro do corpo, né? Eu costumo falar para os meus pacientes, e me corrija se eu estiver errado, mas que o colesterol sozinho, um pouco alterado, muitas vezes ele não precisa de medicação. A atividade física já dá conta, alguns ajustes dietéticos, né, na dieta já vão dar conta desse controle. Porém, esse mesmo paciente, se tiver também uma associação entre cigarro e colesterol alto, ou diabetes e colesterol alto, aí a gente precisa ser mais agressivo. E aí sim já entrar com medicação até que baixe esse colesterol. Às vezes ele parando de fumar, controlando o diabetes e também controlando o colesterol com outras medidas, isso também dê conta de ser tratado com a mudança de estilo de vida e não com as medicações. Certo? Perfeito. Mas também tem outra questão. O que ele tem que fazer para baixar o colesterol na dieta? Tá. Então, legal, muito boa a sua colocação, a sua pergunta. Então, vamos no primeiro momento. Qual que é o nível normal de colesterol? Então, depende. Depende do quê? Disso que você acabou de mencionar. Qual é o risco cardiovascular que essa pessoa tem? Então, nós temos scores, são medidas, são cálculos que nós fazemos para saber qual é o risco. Então, o risco é classificado em baixo, intermediário, alto e muito alto. Então, dependendo desse score, vai ser a meta do colesterol que nós pretendemos atingir. E aí, dependendo do valor que a gente precisa atingir e do resultado que esse paciente apresentou, sempre o primeiro passo vai ser mudança de estilo de vida, particularmente a questão da alimentação. E aí, na questão da alimentação, é importante dizer que aproximadamente 30% do colesterol ele vem da alimentação, mas 70% é fabricado no fígado. Então, aquele paciente que tem um risco maior, muito provavelmente ele vai precisar de uso de medicamentos para proteger o coração, para proteger o seu vaso sanguíneo. Então, a gente precisa ter essa orientação, essa visão de quem vai precisar de remédio, mas todo mundo precisa cuidar da alimentação. Aí você perguntou, e na alimentação? Bom, qual que é a fonte de colesterol? É a gordura, principalmente gordura animal. E aí o vilão número 1, os embutidos. Achei que você ia falar que era gordurinha da picanha. E aí é interessante que no Congresso de Cardiologia, lá no Sul, né, que eles adoram churrasco, teve um estudo mostrando a comparação do colesterol daquele que comia os embutidos e aquele que comia o churrasco gaúcho. E o que comia os embutidos tinha um nível pior de colesterol. Até porque o embutido ele também traz outra questão,
que é uma quantidade de sódio muito grande, né? Exatamente. E aí também predispondo à pressão alta. Pressão alta. E aí dá a combinaçãozinha, colesterol Isso. mais pressão alta, ou colesterol mais diabetes. Isso. E aí você vai somando. E aí, nesse sentido, eu costumo dizer para os pacientes, esses fatores de risco, esses problemas, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, eles não se somam, eles se multiplicam em termos de risco. Então, a gente precisa ter atenção no todo, né? Então, os embutidos. Mas, claro, dependendo do nível de colesterol que a gente precisa atingir, precisamos ser mais rigorosos. E aí você vai tirar as outras gorduras também, vai evitar aí o bacon, a carne mais gorda, o cupim, a costela são carnes mais gordurosas, a própria gordura visível da picanha, né, a gente sugere para deixar de lado. Então, os alimentos industrializados, o salgadinho, pacote, esses biscoitos recheados que tem as gorduras trans, isso eleva muito o colesterol. O sorvete cremoso, então é importante a gente também ter essa orientação sobre alimentação. E aí o próprio Bruno Colontoni falou sobre a questão da reeducação alimentar, e é importante a gente mencionar muito mais do que colocar do que tirar. E aí os alimentos naturais, principalmente a aveia. A aveia é um alimento muito interessante porque ela diminui a absorção de colesterol e diminui a absorção de glicose. Ela retarda a absorção de glicose. Então, para o paciente diabético é interessante e para o paciente que precisa controlar o colesterol também. Os alimentos ricos em fibras são muito saudáveis para também ajudar nesse sentido do controle do colesterol. Tem outra questão também que a gente acabou não citando. Você falou que o diabetes ele machuca o epitélio ali, né? Ele gera uma entradinha para que esse colesterol se deposite nessa região, né? Entre o vaso sanguíneo, né? Entre a camada mais interna do vaso, que está em contato direto com o sangue, e as camadas mais profundas. Mas também tem outra questão. Essa mesma glicose, ela se liga ao colesterol e deixa ele mais difícil do HDL se ligar e trazer de volta. Então, por isso que o valor normal ele é prejudicial também. Porque esse colesterol que está dentro de um valor tido como normal ali, no diabético, ele é prejudicado. Ele é mais difícil de voltar. Por isso que o diabético, o nível de colesterol de LDL que nós pretendemos é pelo menos abaixo de 70 de LDL. Exatamente por esse mecanismo que você explicou, pela facilidade que tem o colesterol de depositar na parede do vaso do diabético. Mas outra doença muito comum também é a hipertensão. Isso. A gente não falou ainda muito dela e é o que a gente vê todo dia no consultório. Como a pessoa identifica que ela pode estar com a pressão alta? Ótima pergunta, ótima lembrança de trazermos a essa nossa conversa a pressão alta, a hipertensão arterial, que sem dúvida nenhuma é uma das principais causas das doenças cardiovasculares. E quando a gente fala doenças cardiovasculares, a gente vai falar de infarto, de insuficiência cardíaca e também do acidente vascular cerebral. Então, primeiro, como você perguntou, quem tem pressão alta? Quem vai fazer a medida da pressão arterial e encontrar uma medida de pressão maior ou igual a 140/90 já é diagnosticado como hipertensão arterial. É claro que precisa ter mais de uma medida. Isso é importante dizer. Não é uma medida eventual, não é uma medida numa situação, por exemplo, de estresse. Nem de atividade física. Nem de atividade física. Por quê? É muito comum o paciente... Ele tem um mal-estar e ele vai medir a pressão. E esse mal-estar muitas vezes é causado por uma ansiedade. Ou uma dor. Uma dor. E aí vai medir a pressão está alta. Naturalmente alta. Fisiologicamente alta. Porém, é importante também lembrar que tem valores que podem diagnosticar já na hora, né? Sim, se a pressão estiver muito alta, né? As pessoas normais não chegam, né, nesses valores. Isso. Elas chegam em 15, isso. 14. Coração saudável Não chega. Agora, o coração que já está doente, né? Pessoa que já tem a doença hipertensão, aí ela chega em valores altíssimos. Isso. E aí, qual que é o problema da pressão alta? Essa pressão alta é a força que o coração vai exercer na parede do vaso sanguíneo. E essa força
aumentada vai sobrecarregar o vaso sanguíneo e o próprio coração. No vaso sanguíneo, facilitando então a aterosclerose. Outra condição que essa pressão alta sobrecarregando o vaso sanguíneo pode levar é o aneurisma, é a dilatação, a deformação do vaso. Então esse vaso sanguíneo, ele vai deformando, dilatando e ele fica friável, ele pode romper com facilidade. Então, aqui o famoso é o aneurisma de aorta. O aneurisma de aorta. O que é a aorta? A aorta é a artéria principal do organismo que sai do coração, né? Essa vermelhinha aqui. E ela pode, então, se dilatar, deformar. E qual que é o problema disso? Quando ela atinge um determinado tamanho, esse aneurisma, essa dilatação pode romper. E se romper é uma hemorragia dramática, com alta mortalidade. Ou então, também esse sangue tomar um caminho errado, né? A pressão alta, ela pode fazer um rasgo internamente no vaso sanguíneo, na própria aorta, e fazer um caminho, como você falou, um caminho errado, um falso trajeto. E isso pode levar a trombose e obstrução de outros vasos também. E o nome disso é dissecção de aorta, Dissecção, né? De aorta. Uma condição gravíssima e com elevada mortalidade também. O que eu acho importante é que muitas vezes a gente tem a cultura, né, no Brasil, de procurar um médico quando eu sinto alguma coisa errada, né? Só que você falou, o diagnóstico ele vem a partir da medida, mas o que a pessoa sente? Então, isso é bem interessante e muito importante, já que a gente está falando aqui de educação em saúde que salva vidas. Não espere sintomas para você saber como está a sua saúde. A hipertensão arterial é uma doença, uma condição totalmente silenciosa. Não tem sintoma. Quando tem um sintoma, já é manifestação de uma complicação. Então é muito importante a avaliação periódica da medida da pressão. O próprio aneurisma, enquanto ele está dilatando, deformando, o paciente não sente nada. Quando ele sente uma dor é porque ele já teve uma dissecção, por exemplo. Algo muito mais grave, muito mais difícil de reverter. Então, muito mais difícil de reverter. Qual é esse período que é recomendado você fazer a aferição? Então, pelo menos uma vez por ano é bom fazer uma medida de pressão. Agora não precisa ficar todo dia em casa olhando. Esse é outro ponto. Se você já tem um diagnóstico de uma pressão limítrofe ou alterada, então precisa fazer mais frequentemente. Então, eu recomendo aí no mínimo 6 meses, dependendo do valor até a cada 3 meses. Às vezes tem que retornar antes se a pressão está muito alta. Tá? Agora, o que a gente precisa entender? O acompanhamento é fundamental. O acompanhamento é muito importante para você medir e fazer a intervenção. Um problema muito comum também, nesse sentido, é que às vezes a pessoa fala assim, eu não tô sentindo nada, por que eu vou no médico se não vai que eu descubra alguma coisa, né? Mas se a gente tá aqui falando de prevenção, ou até de doenças que não têm sintoma, você vai para evitar que isso se complique, né? Exatamente, e isso é muito importante. Então você vai fazer a medida do colesterol, você vai fazer a medida da glicose, você vai fazer a medida da pressão, você vai fazer uma ausculta cardíaca. Claro que tudo isso, o que vem antes? Você vai ouvir a história. E dentro da história, você vai avaliar se tem sintomas e conhecer também a história familiar. Porque se você tem uma história familiar, por exemplo, de doença no coração, já acende a luz amarela. Nós precisamos ter uma intervenção mais específica para prevenir as doenças. Tem uma condição cardíaca que é a miocardiopatia hipertrófica, que é o coração ele hipertrofia, aumenta muito a espessura do coração e muitas vezes assintomática também. E aí precisa fazer o diagnóstico, tratar, e nessa condição também há um componente hereditário genético muito marcante. E aí a gente recomenda para os demais membros da família fazer o exame, o ecocardiograma, que vai fazer esse diagnóstico da miocardiopatia hipertrófica. E a gente falou também do AVC. Né? Isso. Vamos explicar um pouquinho. O AVC, ele é uma condição bastante comum, né? Lembrando que as doenças cardiovasculares, como você falou no início, a principal causa de morte
no Brasil, no mundo e em Jundiaí também. 2024, nós tivemos aproximadamente 1.050 pessoas, 1.053 pessoas que morreram por doenças cardiovasculares no nosso município. Condições que poderiam ter sido evitadas. Então, primeiro é esse olhar. Bom, quando a gente fala doenças cardiovasculares, a gente está falando do infarto, do AVC, da insuficiência cardíaca, principalmente essas condições. O que é o AVC? Acidente vascular cerebral. É uma lesão no cérebro, no vaso sanguíneo cerebral. A aterosclerose, quando ela acomete a coronária, que é esse vaso que irriga o músculo cardíaco, a artéria coronária, vai dar um infarto. Quando ele acomete o vaso sanguíneo cerebral, vai dar o AVC. E nós temos dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, em que um coágulo obstrui a passagem do sangue, e o AVC hemorrágico, quando o vaso ele se rompe e permite a saída de sangue para o sistema nervoso. Então, essas duas condições levam ao sofrimento do sistema nervoso e, infelizmente, com elevada mortalidade e, principalmente, elevada, o que a gente chama de morbidade. É muito comum as pessoas terem sequelas graves e permanentes em função do acidente vascular cerebral. Sequela motora, na fala, Exato. Prejudicando muito a qualidade de vida da pessoa. Prejudicando muito a qualidade de vida. Então, aí já é muito importante o nosso papel de educação em saúde, e tem formas muito fáceis de você reconhecer ou suspeitar de um AVC, né? Queria que você falasse um pouquinho, pelo menos 4, que são fáceis de você identificar em casa mesmo. Uma pessoa que está passando mal, será que é um AVC? Isso. Então, algumas medidas simples. A pessoa está com mal-estar e você quer avaliar se tem um AVC. Então, peça para a pessoa sorrir. Porque no AVC, um lado vai ficar assimétrico. Então, o AVC leva a uma paralisia de um lado. E aquele lado paralisado, então, o lábio não vai contrair, a boca vai ficar torta. Peça para a pessoa sorrir. Outra técnica é você pedir para pessoas levantarem os braços. Ou abraçar. Ou abraçar. Se ela está com um lado comprometido, vai ficar assimétrico, um braço levanta, o outro não. Peça para ela cantar uma música ou falar uma frase. O céu é azul. Ela vai ter dificuldade, poderá ter dificuldade, porque há o que a gente chama na medicina de disartria. A fala fica enrolada. Então, se tiver alguns desses sintomas, é importante a avaliação médica de urgência. E aqui é importante falar da avaliação médica de urgência, porque se o AVC for isquêmico e a pessoa chegar no pronto-socorro até 3 horas do início dos sintomas, ele poderá receber um remédio, que é chamado um trombolítico, para desobstruir esse vaso sanguíneo. O mais rápido possível. O mais rápido possível. E aí, a chance de recuperação, inclusive completa, sem sequelas, é muito boa. Então, tanto na condição, como a gente está mencionando do AVC, quanto no caso do infarto, o tempo é muito importante, porque no infarto também essa velocidade da intervenção é muito importante. Então, quanto mais rápido a pessoa sentir a dor no peito e procurar por ajuda e chegar no pronto-socorro e ter um diagnóstico dessa condição, a intervenção vai preservar aquele músculo que está sofrendo por isquemia. Então, a gente tem um paradigma na cardiologia que é tempo é músculo. Então, quanto maior a velocidade de intervenção, menor é a consequência de morte celular. Então, E no AVC também tempo é cérebro, né? Tempo é cérebro. Então, identificou sintomas assim, é direto para o hospital. Direto para o hospital. E isso, eu quero reforçar essa questão. A questão da dor no peito. Uhum. A dor no peito, ela precisa ser avaliada e investigada. Então, quantos pacientes não começam com uma dor, às vezes é na boca do estômago. Aquele paciente está com uma dor no estômago, ele associa porque ele não se alimentou bem, ou a comida não caiu bem, e ele continua com esse mal-estar, às vezes acompanhado de sudorese fria, mas ele fica em casa esperando melhorar. E esse tempo
o músculo vai sofrendo. É interessante que muitas vezes a pessoa fala, comi demais e por isso que eu tô com essa dor. Mas a alimentação copiosa, né, esse comer demais, é um fator de risco pro infarto naquele momento, né? Sim, porque você tem uma redistribuição do fluxo sanguíneo para o aparelho digestivo e se você já tem ali uma obstrução na coronária, depois das refeições pode desencadear uma angina. Então também é uma questão que a gente fica atento. Mas a dor no peito ela precisa ser investigada. Eu lembro de uma jovem, uma paciente, o homem mais jovem que eu tive com infarto tinha 24 anos. E ele infartou, o fator de risco que ele tinha era o colesterol alto. Mas a mulher mais jovem que eu tive com infarto, ela tinha 28 anos. Essa paciente ela tinha dor no estômago, ela ia no pronto-socorro, uma mulher de 28 anos com dor no estômago. Gastrite. Gastrite é a principal hipótese. Ela foi 1, 2, 3 vezes no pronto-socorro. Vários dias, então. Vários dias. Tomava um medicamento, a dor melhorava. Então, era liberada para casa. Até o dia que ela teve um choque. O que é o choque? A pressão caiu muito, mal-estar intenso, sudorese fria, palidez, dor no peito. E aí, naquela condição, uma emergência médica, fizeram o eletro. E aí, o eletro, um infarto na parede inferior. Onde que é a parede inferior? Essa parede inferior do coração, ela teve um infarto muito grande, pegando, inclusive, o ventrículo direito, um infarto extenso. E qual que foi o fator de risco dessa paciente? Ela fumava e usava anticoncepcional. E aí teve esse infarto. E essa paciente, ela evoluiu de um modo que o coração, a partir desse infarto, ele não conseguia mais suprir as necessidades do organismo. Então, ela sentia falta de ar nos menores esforços, os esforços habituais. Ela, com um filho pequeno, tendo que cuidar da casa, ela não tinha mais força para cuidar da casa. Então, ela teve uma evolução, infelizmente, que limitou muito, como você mencionou, a qualidade de vida. A qualidade de vida por conta desse infarto precoce na vida dela. E se você também quer entender um pouquinho melhor sobre essa associação de cigarro e anticoncepcional, veja o episódio da Isabela de Souza, que a gente conversou bastante sobre isso nesse dia, né? Mas falando um pouquinho mais sobre as doenças, então, do vaso do coração, né? O infarto, principalmente, porque o infarto, tinha um professor que falava assim, o infarto no homem de meia idade é muito fácil de você diagnosticar. É uma dor em aperto no peito, do lado esquerdo, irradiada para o braço esquerdo, geralmente face anterior do braço, face medial do braço, pode ir para a mandíbula, pode estar associada com náuseas e vômitos, pode estar associada com taquicardia, taquipneia, né? Então, taquicardia é o coração batendo rápido, taquipneia é respirar rápido, sudorese fria, mas a mulher e o diabético e o idoso, que é a maior parte da população, se você pegar, é diferente esses sintomas. Quais são esses sintomas diferentes? Então, é muito importante isso que você mencionou. Nós temos que ter esse olhar cuidadoso e diferente para as populações diferentes. Então, você mencionou muito bem a angina típica, a dor no peito típica. Isso é muito fácil de fazer diagnóstico, claro, para a maioria dos médicos que têm conhecimento sobre isso. Agora, o idoso, o diabético e a mulher pode manifestar sintomas atípicos. Então, um mal-estar, um enjoo, uma tontura, uma dificuldade para respirar, uma palpitação. Isso pode ser um indicativo de uma angina ou de uma obstrução. Dor nas costas, às vezes? Dor nas costas, dor no ombro. Você mencionou dor na mandíbula, dor no pescoço. Então, às vezes o paciente ele tem só um sintoma. Eu já tive pacientes com dor na mandíbula. Sintoma de angina e de infarto. Já aconteceu de a pessoa não tá com um sintoma tão claro de dor no peito, e aí você rodar o eletro e perceber que era infarto e mandar Exatamente. pro hospital? Então, esse tipo de paciente, a gente tem que ter um feeling, uma sensibilidade e sempre suspeitar. Pode ser um infarto. Então, se ele não manifesta, essa população que nós mencionamos, a mulher, o diabético e o idoso, ele pode ter manifestações atípicas, eu vou ter que ter um olhar mais cuidadoso. E muitas vezes lançar mão de exames complementares. Você mencionou muito bem o eletrocardiograma e as enzimas. É um exame de sangue
que vai avaliar também se o coração está sofrendo de isquemia ou de necrose. Agora, não é todo mundo também que vai ter uma dor nas costas, que vai vomitar uma vez, que está infartando. Sim. Como que tranquilizar a maioria das pessoas? Então, via de regra, esses pacientes precisarão de uma avaliação médica. Então, se a gente falar de causas de dor no peito, são inúmeras. Então, vamos falar de uma causa no idoso. E no jovem também pode acontecer. O herpes zoster. O herpes zoster é uma infecção que acomete o nervo e que dá uma dor intensa. Então, eu já tive paciente que chegou... E os pacientes eles chegam no pronto-socorro, muitas vezes, preocupados com o coração. E aí você vai investigar, bom, parece que não é coração, vamos ver outra causa. Então, o herpes zoster pode dar dor no peito. A inflamação da parede torácica pode dar uma dor no peito. A parede torácica ela tem músculo, tem osso, tem nervo, cartilagem. Isso pode inflamar e dar dor no peito. A coluna pode dar dor nas costas. E no peito também, né? E no peito também, irradiado. Então, são condições que podem dar. Esofagite. Gases. O famoso gases dá dor no peito? Dá dor no peito. A esofagite, a inflamação do esôfago, o espasmo do esôfago são condições que podem levar a sintomas de dor no peito. A própria obstrução da vesícula, né? A pedra na vesícula pode dar uma dor irradiada para o tórax e ombro também. E ombro também. Então, são condições que só o médico vai poder dizer para você qual é a causa dessa dor no peito. Então, é muito importante a avaliação médica para fazer o diagnóstico da dor. Perfeito. Bem, caminhando aqui para o final, acho que faltaram só as arritmias, as doenças do ritmo do coração. Explica um pouquinho para a gente. Tá, então a principal arritmia mais comum é a fibrilação atrial. Muito comum no idoso. O que é a fibrilação atrial? Então, de novo, voltando aqui para mostrar o coração. Os átrios são essa parte mais superior aqui do coração, que é ali que tem o marca-passo natural do coração, que dá todo o ritmo, a frequência cardíaca, né, no marca-passo natural. Na fibrilação atrial, os átrios eles se contraem anarquicamente, né? E aí o ventrículo também vai ter uma frequência totalmente irregular, normalmente com frequência alta. Mas como o átrio ele está batendo de uma maneira anárquica, ele perde a capacidade de se contrair. E ali nessas reentrâncias do átrio pode formar um coágulo. E a principal complicação dessa arritmia, fibrilação atrial, é o acidente vascular cerebral isquêmico. E aí é muito importante a gente identificar qual é o paciente que está sob risco elevado do acidente vascular isquêmico, porque nós temos um remédio que é o anticoagulante, que é para proteger o coração e o cérebro, principalmente o cérebro, dessa condição. Existem outras arritmias, a gente pode dizer arritmias mais benignas e outras mais ameaçadoras à vida, e aí, obviamente, sempre um exame clínico e complementar que vai fazer o diagnóstico dessas condições. Eu acho que é muito comum a extrasístole, né? A extrasístole benigna é uma batedeira, mas ela é benigna, ela não traz riscos. Sempre. O que é extrasístole? É um batimento prematuro. E é interessante que o paciente chega no consultório dizendo: doutor, meu coração está falhando. Na verdade, ele não está falhando, ele está batendo antes do que era esperado para ele bater. E aí ele faz uma pausa compensatória e o paciente percebe aquela pausa como uma falha no batimento. Existem condições normais, o coração pode ter um número de extrasístoles sem caracterizar uma cardiopatia. Mas se tem uma cardiopatia, a gente precisa ficar mais atento, porque essa extrasístole pode desencadear o que a gente chama de um ataque cardíaco ventricular, e aí com manifestação perigosa e aquela arritmia, vamos dizer, maligna, que pode levar até uma parada cardíaca. Então, de novo, aí apenas o médico que vai poder fazer o diagnóstico dessa condição, se é uma condição benigna e a pessoa não precisa se preocupar, ou se precisa de um tratamento adequado. Perfeito. Bem, acho que aqui a gente cobriu bastante das doenças cardiovasculares. Tem muito mais,
mas são as principais e as mais frequentes, né? Você acha que faltou alguma? Não, eu acho que vale a pena um outro episódio para a gente complementar. É um tema que eu adoro conversar e eu acho que tem muita coisa para a gente falar, sim. Beleza, mas assim, o de hoje a gente vai ficando por aqui. Bem, eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, sou médico, minha área de atuação é a saúde mental. Se você chegou até aqui, gostaria que você comentasse o que você achou do episódio. Se você é do PITE, queria que você comentasse também, porque a gente falou um pouquinho sobre o início do PITE aqui no episódio. Gostaria de pedir que você deixasse o like, se você está assistindo pelo YouTube, e também que se inscrevesse no nosso canal, é muito importante para a gente a inscrição. Se você está ouvindo pelo Spotify, vai no perfil do nosso podcast e dê as nossas 5 estrelas se você achou que a gente mereceu nesse episódio. Eu estou aqui com a Marina Costa, e você me encontra no Instagram como @marinacostapsi. E Bom, eu quero agradecer esse episódio. Eu adoro falar do coração e falei com o coração aqui entre costas e principalmente falando para você. E o objetivo dessa nossa conversa aqui é a educação e saúde, é colocar a sua saúde em primeiro lugar. O seu coração merece todo cuidado. hoje você esteve entre costas. Verdade. Muito bom ter a sua companhia aqui também.